O que eu proponho, todo o grupo nosso está propondo é isso. É recuperar o processo cultural. É um procedimento a partir daquela inércia de não aprimoramento, né? Não precisa nem dizer que o ser humano está assim, no limite de deixar de ser ser humano. Quase que chega a isso. Hoje eu agradeço ele, né? E meus amigos que me ensinaram, que me ajudaram, né? São as pessoas que eu não posso esquecer nunca. Era o móvel que ele fazia, a cadeira que ele fazia, a cama que ele fazia, o banco que ele fazia. Eu vi Nova Viçosa antes e depois Zanini. Eu vi antes. Nova Viçosa na época tinha 60 graus de terra para chegar, cheio de buraco, era muito fim de mundo. Ele era do sul da Bahia, provavelmente ele queria voltar às origens e tratava-se de criar valor dentro daquela cidade. Tenho certeza que o Zanini foi para Nova Viçosa por conta do papai. Os dois eram muito amigos, assim, quase irmãos. Papai tinha morado em Nova Viçosa antes de ir para Brasília. Nessa época que a gente morou lá, ia-se de avião até Caravelas e de Caravelas para Nova Viçosa de barco, de canoa. Sávio Pereira Lima, médico do Rio de Janeiro. Ele veio morar em Nova Viçosa, né? Foi convidado e ele veio ser médico da comunidade. Era um médico e era amigo dos artistas. Talvez 64, eu imagino, por aí. O Zanini, bem duro, assim, ele andava pelos arredores de Brasília, comprando antiguidades nas fazendas e depois vendendo. E lá o papai e o Zanini se conheceram e era uma época que estava uma moda de misturar coisas modernas. Ele inclusive fabricava já aquelas cadeiras de concreto e tudo, tinha 2 dessas lá em casa. Quem vê o que era um móvel do Zanini de antes dos móveis Z e depois vê o que o Zanini fazia no fim dos anos 70, não dá para entender. Ele foi parar lá em Nova Viçosa e começou essa outra era de Nova Viçosa que virou um lugar assim, né, de artistas e depois o Kreisberg também. Ele foi para Nova Viçosa também para ficar um pouco fora da política brasileira, que na época tinha ditadura, né? Lá tinha uma indústria de compensado justamente, que comia Mata Atlântica e chegou a empregar 400 pessoas e depois eles comeram toda a madeira que tinha que comer perto, fecharam a porta e foram para o Pará. Em Nova Viçosa deixaram uma centena de pessoas desempregadas. Desde 10 anos eu iniciei trabalhando na Elecunha. Quando eu passava pela Casa do Ponto, todo funcionário passava para bater o cartão. Ao lado esquerdo, tinha uma área reservada que tinha um ponto que tinha um cara lá, né, trabalhando, mexendo com madeira, também eu não importava, não sabia. A gente nem conhecia como Zanini, porque o nome era muito difícil de pronunciar para o nativo. Zanini, a gente conhecia o homem de rabo de cavalo. O Eleusipo Cunha, que era proprietário dessa madeireira chamada Elecunha, cede um espaço dentro da fábrica para que Zanini fabrique móveis reaproveitando as sobras de madeira. A sobra da madeira, aquilo que não era interessante para o mercado da Elecunha, aquilo era jogado. No Brasil, o grande desperdício é a madeira sem volume, sem grossura. Porque eles fazem a máquina ficando de olho só na madeira grossa, só na madeira mais importante. Tira esse filé mignon, aumenta o lucro e destrói o resto. Quando o lucro é no aproveitamento total das coisas.
Aí sim ele fez o pulo radical, que foi voltar para o artesanato integral, e é por isso que ele foi para Nova Viçosa também. Quem é a equipe que Zanini elege? A comunidade. Como eles não têm o processo de ler e escrever com facilidade, letras, ele tem um processo de ler o fazer. Quando eu comecei mesmo foi limpando a área de fazer o galpão. Aí eles começaram a trazer madeira, fazer aquelas coisas, e eu ali olhando, e aí trabalhei 8 anos com ele lá, e aí aprendi a trabalhar com ele. E aí começa a nascer as peças de móveis rústicos, ele começa a mandar para o Rio de Janeiro. E isso vai tendo uma aceitação. Ele tinha muitos amigos e tinha com uma clientela boa que terminou abraçando o projeto dele, o sonho dele, e aí encomendava a ele algo de Nova Viçosa, ele produzia e mandava. Assim, me cortava aquela história, aí ele começava a fazer. Fazia sofá namorado, fazia mesas, poltrona. Inicialmente você usava restos de madeira, madeira queimada, cabeça de tronco da helicunha, Raiz. Raiz, né? Raiz de madeira. E à medida que ele foi fazendo as casas pré-fabricadas, as casas de madeira, ele foi encomendando móveis mais sofisticados então. O negócio era nos móveis. Ele deixava eu trabalhando, saía 15 dias, ia para o Rio, voltava. Aí ele marcava as peças que eu podia fazer. Aquilo ali tem peças que é uma tora só. E ele fazia as duas peças, uma para um lado e outra para o outro, com aquele equilíbrio de balanço e tudo, mas esculpido naquela tora. Então, essa aqui chamava-se? O sofá namoradeira, a de balanço. Namoradeira, de balanço. De balanço. E essa aqui é um sofá namorado. A maioria dos carpinteiros aqui, de dentro de Nova Viçosa, passaram por ele. Todos. Os melhores carpinteiros aqui, né? Os melhores. Foi uma experiência que durou progressivamente de 70, 71, 72 mais ou menos, mas pegou mesmo em 75 e aí em 76 foi que realmente a gente decidiu fazer a fábrica para valer de estruturas. Ele começou a fazer casa pré-fabricada. A gente pegava o manual e quem saía para montar elas fora, aí levava o manual para montar. Se faziam estruturas para casas. O que é interessante daquele trabalho de Nova Viçosa é como isso foi feito. O processo de pregar não tem cola, não tem nada, tem rebaixamento, é bem elementar. E esse processo é um processo que, pesquisado em construções, vem mais de 1000 anos. A gente primeiro fazia o quadro direitinho e depois colocava as colunas. As colunas tinham uma cantoneira embaixo de ferro. Aí colocava direitinho e daí em cima travava. E vinha as peças grandes, né? Tinha um rapaz aqui que cortava as cantoneiras. Aí cortava as peças, né? Furava, pegava nas colunas e as vigas, né? As peças vinham em cima. Tinha a base já pronta, né? Aí a gente montava em cima daquelas bases. É um processo primário, porque nós usamos a madeira inteira de 7 metros, aqui no frontal de 6 metros, e para cortar com mais facilidade a gente põe uma sobre a outra e faz a meia esquadria direta para encaixar, mesmo que tenha uma tortura. Aí tirava todas as medidas e fazia a base lá, né? Aonde a gente ia montar. E aí ele conseguiu, da prefeitura, a prioridade para adquirir uma área que continuava o perímetro urbano, mas que era uma área que não tinha muita necessidade para a prefeitura. Era um plano diretor para a cidade, um projeto assim muito bonito, sinal, né, com preservação da natureza, né, a arborização linda que tinha aqui. Tinha lá laranja, já tudo quanto é fruta e tinha. Então eu colhia as frutas. Era eu que colhia. Pegava as frutas, levava para casa dele, as que sobravam levava para a fábrica lá. Mas a gente mandou casas para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, para o Espírito Santo, nós mandamos casa da Bahia para o Amazonas. Andando um dia por aqui, a gente viu essa casa
E eu olhei a casa e falei, pô, essa casa seria uma casa boa pra gente comprar. Essa casa que eu já namorava e que eu já achava parecida com as casas da Joatinga, que eu sempre achei lindas, etc e tal. Agora, a casa tem um astral muito bom, isso é fato. E todo mundo que vem aqui em casa sempre comenta isso. E o Zanini fez a primeira casa dele com 50 anos. Quando ele tinha 60, ele já tinha feito 600. Poderiam ter sido 600 casas ruins. O que acontece é que ele tinha feito casas, entre as 600, ele tinha feito casas entre as casas mais importantes do século XX no Brasil e algumas delas no mundo. E Nova Viçosa hoje, na verdade, é um lugar que nós vimos até com certa alegria, como os filhos aqui absorveram essa mão de obra, essa qualidade, esse ensinamento, esse aprendizado, né? E hoje fazem coisas maravilhosas. E o ciclo se cumpriu, com Zanini declarando para todo mundo que ele tinha tentado voltar a ser baiano, mas que ele não conseguiu. Teve um administrador que pegou o projeto dele, passou o trator por cima e fez um loteamento do jeito dele e vendeu do jeito que ele queria, né? Ele não tinha mais esse apoio e viu o que ele fez e de água abaixo. Ele fez escola. Aliás, Zanini não acreditava muito em escolas. Ele acreditava, sim, na transmissão de conhecimento. O que ele não acreditava era na transmissão de experiência. E para ele a experiência era prioritária sobre qualquer coisa. Muitas pessoas que aprenderam lá com ele, essas pessoas eu tenho a agradecer porque era uma excelente pessoa, viu? Muito bom, muito. Honesto, pagava direitinho a gente, aí não tinha escuridade em nada. E o Zanini era bem rude, poucas palavras e assim, parecia um cangaceiro. E tinha um lado muito carinhoso com as crianças. E um dia eles estavam chegando de uma dessas viagens, eles tiraram a cabeceira dessa cama do carro. Eu fiquei passando assim, vendo a madeira lisinha e tal, e ele olhou e falou, a cama é da menina. E a minha mãe estava do lado e falou, que é isso, Zanini? Você vai vender a cama, você tá duro, não sei o quê. Aí ele falou, não tô te perguntando nada, a cama é minha e eu dei para ela. E essa caminha me acompanha, minha caminha do Zanini.